Souza. Boa tarde, Paula. Isabelle Costa, S1 Live. O Rodrigo Caio acabou de voltar e ele disse ao Eric Faria, repórter da Globo, que sentiu e ouviu o tornozelo estalando. Queria que você pudesse falar, você já falou com o jogador, o que aconteceu com o Rodrigo Caio, ele que acabou de retornar? Sim, ele naquele lance levou uma pancada e sentiu realmente aquilo que ele diz, um estalo, e um pouco dormente. Penso que no final foi mais o susto que ele próprio apanhou do que a lesão em si, esperando que agora, quando chegarmos, com algum tempo, podemos analisar melhor, de forma que tenha sido mais o susto ou mais a pancada e nada mais disso. Boa noite, Paulo Souza, Cidão Marinho da Litoral News. Brasileirão, o Flamengo tem um aproveitamento muito ruim, que há muito tempo não tinha no início de campeonato. São 3 empates, 2 derrotas e só uma vitória, 6 pontos e 6 jogos. Queria que você analisasse esse momento do Flamengo, porque é uma campanha de time que vai brigar contra o rebaixamento. E o Flamengo entrou no campeonato como um dos favoritos ao título. Você se sente pressionado? Como você avalia o seu trabalho nesse momento? Queria que você respondesse sobre o aproveitamento do time. Eu analiso mais a capacidade que nós tivemos na primeira parte do jogo, que poderíamos já no final da primeira parte termos resolvido o próprio jogo. No início da segunda parte é o mesmo, ou seja, tivemos 2 lances para podermos fazer o 3-1, tanto com o Pablo e com o último passe sobre o Bruno, que poderia ter sido muito mais eficaz, esse último passe, para podermos finalizar. Tivemos mais uma vez em 2 jogos, por aquilo que criámos e por aquilo que nos foi concedido, e eu que não sou uma pessoa muito de referenciar a arbitragem, só que são 2 jogos claramente a Botafogo a podermos fazer 1-0 e temos um controle completamente diferente, e hoje um 3-1 para podermos, numa fase do jogo, para podermos também sentenciar esse mesmo jogo. Depois, infelizmente, fomos obrigados a fazer 3 substituições não tanto queridas. O Bruno, com a informação que deu ao nosso médico que precisava de sair, o David já ao intervalo com algumas com condições que não lhe permitia poder dar o seu máximo, e o próprio Isla, mesmo próximo de mim, a dizer-me exatamente que também ele estava com condições debilitadas, e daí essas mesmas decisões, porque tínhamos definido nesse preciso momento de refrescar sobretudo o nosso meio, de forma a podermos continuarmos a ter maior controle, porque estávamos a perdê-lo, estávamos a ter iniciativas de transições, mas estávamos a perder o controle do jogo, ou seja, com mais bola, com mais posse, de podermos chegar ao meio campo adversário, como aconteceu quase sempre na primeira parte e no início da segunda, de forma depois a identificarmos o momento certo de acelerarmos para podermos finalizar, um número que nós íamos criando em termos de bolas paradas, porque muitas faltas que o nosso adversário tinha que fazer, pela capacidade e também volume de jogadores nos vários corredores, de forma a podermos criar oportunidades. E tudo isso acabou por prejudicar-nos no resultado, sobretudo. Essa é a minha análise. Paulo, boa tarde. Paula, do Coluna do Fla. Você estava falando sobre o jogo, primeiro tempo domínio do Flamengo, no segundo apenas uma finalização ao gol. Realmente foi estratégia baixar as linhas? O que faltou para dar certo? Como você avalia essa queda de rendimento na segunda etapa? Como eu disse, nós não foi só uma vez, poderíamos ter feito mais, se assim o árbitro nos consentisse, porque há um claro penalti. Há um último passe depois de uma saída de bola com uma mudança de velocidade, com o último passo para o Bruno, num movimento muito bem feito, não entrou bem para podermos finalizar. Tivemos uma bola à barra que nos podia sentenciar. Depois, como eu disse inicialmente ou previamente, com as 3 substituições forçadas não nos permitiu refrescar espaços onde nós acreditávamos que era necessário para poder continuar a dominar e continuar a criar oportunidades, e isso fez com que os nossos adversários
o nosso adversário nos empurrasse. Tivemos também muito debilitado o Arrascaeta, fisicamente, com muita dificuldade em pegar no jogo, e tudo isso foi contribuindo para que o nosso bloco fosse mais baixo e dessemos a iniciativa ao nosso adversário. Última. Paulo, boa noite. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. O que dizer ao torcedor que está insatisfeito com a campanha durante o Brasileirão? Para a próxima partida, o torcedor que estará presente ao Maracanã em um jogo importante da Libertadores que pode sacramentar a classificação para as oitavas de final. O torcedor já passou por vários momentos e, como eu já o disse aqui numa coletiva, é um torcedor que tem muito amor por este clube e com certeza vai apoiar nesta dificuldade do resultado, porque ele vai aparecer. Nós merecemos, temos vindo a trabalhar para isso, os jogadores têm vindo a trabalhar para isso e infelizmente os momentos não têm sido benéficos, mas nós vamos continuar a focar-nos naquilo que nós acreditamos e com certeza isso vai virar. Obrigado.